E eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos, o Salmo de número 111. E nesta noite eu quero pensar com você sobre verdadeira piedade. Salmo 111, são apenas 10 versículos. O Salmo começa com uma expressão de louvor e termina com a mesma. Começa dizendo, louvado seja o Senhor, no verso 1. E no verso 10, o salmista conclui dizendo, louvem-no para sempre. Vamos ler? Eu vou ler, você me acompanha na cópia que você tem da Palavra de Deus. Eu leio na Nova Versão Transformadora, a NVT. Louvado seja o Senhor, de todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso. Dá pão, dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de sua aliança, de seu amor leal. Tudo que ele faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles, seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem o Senhor para sempre. Até aqui a palavra de Deus. Deixe-me começar com uma pergunta bastante honesta. Uma pergunta que certamente muitos têm feito nos últimos dias. Onde está Deus nas enchentes do Rio Grande do Sul? Onde está Deus no sofrimento? Se Deus é todo-poderoso e bom, por que Ele não impede as tragédias? Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ah, meu povo, como essas questões nos perturbam, não é verdade? Não é de hoje o problema do sofrimento. E não será na mensagem desta noite que eu serei capaz, de fato, jamais eu serei capaz de apresentar a solução, especialmente o tipo de solução que a maioria das pessoas procura para a amarga, a dolorosa, a dilacerante realidade do sofrimento. O que posso fazer é o que eu passo a fazer. Em se tratando do problema do sofrimento, antes de tudo, é absolutamente necessário que se faça a distinção entre o que John Piper chamou de as micro-razões pelas quais as pessoas sofrem particularmente, e as macro-razões pelas quais há sofrimento no mundo. É muito importante que se faça essa distinção entre o micro, isto é, eu e o meu sofrimento ou sofrimentos pontuais, e o macro, isto é, o sofrimento geral no mundo. Porque
quando se trata de micromotivos, geralmente nós não obtemos respostas. O que são os micromotivos? Seria, por exemplo, a pergunta que você faz diante de um sofrimento específico. Por que esse sofrimento? Por que essa pessoa em particular? Por que nesse momento em especial? Por que essa intensidade? Por que estas complicações? Por que nesta região apenas? Por que demorar tanto tempo? Perguntas assim, pontuais. É o que chamamos de micromotivos. E quando nós falamos sobre micromotivos, geralmente nós não sabemos exatamente os porquês. E não se obterá consolo na busca pelas razões específicas para os sofrimentos em particular. Agora, quando se trata de macro-razões pelas quais há sofrimento no mundo, a Bíblia é riquíssima em recursos e apontamentos que trazem sim a solução definitiva. E o que a Bíblia nos convida a fazer é o seguinte, preste atenção, porque se você entender o que eu estou tentando explicar agora, hoje à noite, você saberá como melhor debulhar seu sofrimento. A Bíblia nos convida a pegar o nosso sofrimento individual, a pegar o seu sofrimento pessoal, o seu sofrimento específico, aquele sofrimento na sua vida que tem nome, e não apenas trazer esse sofrimento para a luz da descrição da realidade macro do sofrimento no mundo, mas também tratar o seu micro sofrimento, seu micro problema, digo, aquele problema específico seu, ou o problema específico em tela, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, pegar isto e tratá-lo com os mesmos remédios que são prescritos para o macro problema do sofrimento no mundo. Em outras palavras, simplificando, nosso papel é constantemente trazer a nossa história pessoal para a história da narrativa bíblica. O nosso dever é recorrer à palavra de Deus, tendo pegado a nossa realidade micro, a nossa história pessoal, nosso sofrimento pontual, e inseri-lo na realidade macro da história da salvação que Deus está escrevendo neste mundo. Por exemplo, absolutamente, eu não tenho adjetivos para descrever o que tantos de vocês também devem ter visto ao longo dessa semana. Pessoas tentando explicar a tragédia no Rio Grande do Sul pela estatística do número de terreiros de macumba que existe no estado. E dizendo que a mão de Deus está pesando sobre o Rio Grande do Sul, porque é o estado com o maior número de terreiros de macumba, e por aí vai. Você olha para a Bíblia e não encontra esse tipo de resposta para o sofrimento. Por exemplo, Paulo chegou em Éfeso. Nós estudamos isto em Atos, estamos estudando Paulo pregando aos presbíteros, o grande templo de Diana, toda aquela coisa. E não foi assim que Paulo tratou o problema daquela cidade, atacando e condenando os incrédulos, os bárbaros, os pagãos. A Bíblia te convida a pegar o seu sofrimento em particular, ou um sofrimento em tela, como por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, porque eu e você jamais, talvez, encontraremos respostas para os microproblemas, para os microsofrimentos, para a enchente do Rio Grande do Sul, para o câncer daquela tão jovem criança. Nós jamais encontraremos respostas para os microproblemas, talvez. Mas a Bíblia nos dá a resposta para o macro problema do sofrimento no mundo. E a Bíblia, portanto,
te convida, me convida, nos convida a pegar os microproblemas, trazê-los e colocá-los debaixo da luz da história bíblica e deixar que a solução para o macroproblema seja a solução para o seu microproblema. O que é que isso tem a ver com Salmo 111? Tudo. E perceba, quando você prega a Bíblia em carreirinha, como a gente faz, você não precisa mudar o tema, o texto, porque o texto traz respostas para o problema da atualidade, sempre. Quando você lê o Salmo 111, por exemplo, e quando você entende, sabe qual é o contexto no qual e para o qual o Salmo 111 foi escrito, você entende que o salmista está fazendo exatamente isto. Ele está ensinando o povo de Israel a pegar os seus microproblemas, ou os seus microsofrimentos, e colocá-los debaixo da luz da macro-história da salvação, da redenção, para desse modo eles tratarem com o remédio da palavra de Deus, aquele grande sofrimento pelo qual eles estavam passando. Trocando em miúdos, o salmista está aplicando a cura para o sofrimento pelo evangelho, pela boa notícia da salvação. Quer ver? Deixa eu inserir o Salmo 111 no contexto dele no livro de Salmos, para você entender que o salmista está ensinando a gente a pegar aquele problema específico que eles estavam passando, colocá-lo debaixo da luz da grande história da salvação de Deus e assim tratar daquele pequeno problema, que era um infinito problema para quem o estava atravessando. O Salmo 111 é o 5º salmo do livro 5 de Salmos. O livro 5 vai do Salmo 107 ao 150. E você precisa se lembrar que esse salmo é para ser cantado pelo povo, os salmos do livro 5, inclusive o 111, era para ser cantado pelo povo que havia sido libertado do cativeiro babilônico e agora estava de volta a Jerusalém, ao local de origem em Israel. São salmos de restauração, salmos de renovação. Salmos que apontam para o novo Davi, o Messias. Então, o livro 1, que é o Salmo 1 até o 41, tratou da ascensão do rei. O livro 2, que é do 42 ao 72, tratou da ascensão do reino. O livro 3, que é do 73 ao 89, descreveu a queda do reino, o povo indo para o cativeiro babilônico. O livro 4, que é do Salmo 90 ao 106, falou da esperança futura de Israel, da esperança do povo que estava no exílio, e Deus dizendo, vocês sairão daí. Aí você chega no livro 5, que começa no Salmo 107. E o argumento principal do salmista, o principal elemento de esperança futura do povo de Deus, aqui no livro 5, não é a libertação em si, não é a salvação em si, mas uma pessoa, o novo Davi, o Messias. Mas havia um problema pontual, que é muito parecido com o problema do Rio Grande do Sul hoje. Quando o povo chegou de volta a Jerusalém, do cativeiro babilônico, eles encontraram uma terra arrasada. Após a destruição provocada pelos assírios, pelos babilônios, quando esses cruéis invasores atacaram primeiro a capital do reino do norte, Samaria, depois Jerusalém, e progressivamente foram arrasando com tudo, saqueando o melhor de tudo e levando a população como escravo. Aquela terra ficou arrasada por 70 anos aproximadamente. Cidades inteiras, literalmente, foram destruídas. Cidades inteiras foram destruídas. Crianças foram separadas dos pais para sempre, quando os babilônios invadiram Jerusalém.
mulheres eram estupradas à frente de seus próprios filhos pelos bárbaros. Vidas foram esmagadas fisicamente, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios. Vidas foram esmagadas emocionalmente. Foi uma tragédia que ficou doendo de forma aguda no coração do povo por 70 longos anos. Histórias de massacre foram contadas de pais para filhos, até que chegou o dia de voltarem para casa, quando Ciro, rei da Pérsia, que havia conquistado os babilônios, ele editou um decreto permitindo o retorno para Jerusalém de todos quantos desejassem retornar e reconstruir a vida e a terra ao redor, como se lê em Esdras 1, verso 3, ao redor do templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. Não todos, porque muitos já estavam encantados com o ouro e o dinheiro e o conforto e o luxo que construíram na Babilônia. Muitos ficaram na Babilônia, mas alguns poucos fiéis voltaram. E apesar de estarem de volta à terra natal ou à terra dos pais, a vida não foi fácil para os judeus que retornaram para Jerusalém após o exílio na Babilônia. Além da terra arrasada, e portanto condições precárias e até subhumanas, condições precárias tanto economicamente como socialmente, apesar de tudo isso ainda havia os seus vizinhos que eram frequentemente hostis. Tinha gente má infiltrada, que causava estragos, por exemplo, Sambalá e Tobias. Havia funcionários persas que, não obstante ao decreto favorável de Ciro, não cooperavam. Percebe, gente? Consegue ver um paralelo entre Rio Grande do Sul e a história de Israel? A história se repete. Esdras, o escriba, e o profeta Ageu, que foram personagens-chave durante o período em que o povo voltou do cativeiro para Jerusalém, Esdras e Ageu, eles descreveram alguns dos problemas nas profecias deles que estão no livro de Esdras e Ageu. E eles ressaltaram que o povo mesmo nem sempre era fiel ao Senhor ou generoso uns com os outros, como deveriam ser. Por vezes eles deixaram de lado o templo de Deus, os muros da cidade e o cuidado com os mais pobres entre eles, para priorizarem suas próprias casas e confortos pessoais. Meu povo, nada novo debaixo do sol. Então imagine você, esse povo de volta à terra arrasada de Jerusalém. Nesse cenário não seria difícil encontrar pessoas perguntando a si mesmas ou umas às outras: onde está Deus nesta enchente de problemas? Onde estava Deus no dia em que os babilônios arrasaram esta terra? Onde esteve Deus durante 70 anos que não nos trouxe de volta antes? Onde estava Deus quando os assírios começaram a destruir tudo desde lá do norte? Por que que Deus deixou essas coisas horríveis acontecerem com o bom povo da aliança? Onde estava Deus quando tanta gente boa, tanta gente inocente morreu covardemente nas mãos desses povos pagãos? Onde estava Deus quando mulheres eram estupradas em frente de seus próprios filhos? Onde estava Deus quando filhos eram agarrados e separados da mãe aos berros, para nunca mais se reencontrarem?
Onde está Deus agora que nos trouxe de volta e olha essa terra arrasada? Como é que você restaura a esperança de um povo assim? É o que o salmista está fazendo. O salmista tira os olhos do povo do micro problema, que era exatamente a terra arrasada, e coloca os olhos do povo na solução que Deus tem para o macro problema do sofrimento. O que o salmista fez em face desse quadro? O Salmo 111 recontou a história da salvação do Senhor. O Salmo 111 recontou a história da salvação de uma maneira muito bem compacta, pequenina, convidando o povo de Deus a colocar, você a colocar a sua história pessoal, individual, na grande história da redenção que estava em execução e ainda está em execução e estará em execução até Jesus voltar para estabelecer seu reino eterno. O salmista ensina ao leitor a colocar o seu micro problema, o seu sofrimento pessoal. Oh meu Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Deus te chama hoje à noite a colocar esse seu problema que é sim intenso, é sim doloroso, dilacerante. Colocar esse problema debaixo da luz e sob a medicação da macro história da salvação. O Salmo 111, portanto, está ensinando a cura pelo Evangelho quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. E segundo a macro história da Bíblia, não existem pessoas boas. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, e se não estivermos em Cristo, já estamos condenados. O Salmo 111 está ensinando a gente a colocar a nossa história na grande história que Deus está escrevendo, tendo Cristo, o novo Davi, como foco, como fundamento, como felicidade suprema. O Salmo 111 está ensinando você a tirar os seus olhos dos seus problemas, colocar os seus problemas na grande história da salvação e alinhar seu coração em Cristo Jesus. Outra maneira de dizermos tudo isso é a seguinte: o Salmo 111 está ensinando a verdadeira piedade. Piedade é o mesmo que devoção, o termo da moda é espiritualidade. Paulo a Timóteo escreveu o seguinte, em 1 Timóteo 4, versículo 7, eu leio na Ara: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. A NVT chamou de devoção, é uma boa tradução também. Paulo estava dizendo o seguinte: Timóteo, à luz de 1 Timóteo 4, 6... Paulo estava dizendo em 1 Timóteo 4, 7, o seguinte: Timóteo, em vez de você nutrir sua alma, e em vez de você nutrir as ovelhas que estão sob seus cuidados com histórias fictícias, de WhatsApp, vindas de gente que já perdeu o senso de realidade, alimente-se, exercite-se pessoalmente na piedade. Paulo estava instruindo Timóteo a que se agarrasse com fé à boa doutrina e que se alimentasse com as palavras da fé, isto é, o ensino apostólico, 1 Timóteo 4, 6. Com efeito, seria assim com a palavra de Deus que Timóteo seria capaz de crescer na piedade. Seria capaz de ajudar o rebanho a crescer na piedade, na devoção, na espiritualidade. Piedade, a palavra no grego é eusebeia, significa reverência. A pessoa piedosa é a pessoa reverente.
A pessoa devota é a pessoa reverente. Segundo a Bíblia, a pessoa espiritual é a pessoa reverente, temerosa, tem o temor do Senhor. John Stott, quando comenta 1 Timóteo 4:7, ele diz que o significado básico da palavra eusebeia é respeito, é reverência. No grego secular era usado para se referir ao respeito, à reverência devida ao governante, ao magistrado do país. E aí, quando o Novo Testamento usa esta palavra, é para dizer que nós devemos nos exercitar nesta mistura de temor e amor, que juntos constituem a piedade cristã. Temor pelo Senhor e amor pela sua lei, porque eu o temo. São pessoas que Stott vai dizer passaram pela revolução copernicana da conversão cristã, que é o quê? O que é a conversão cristã? John Stott diz, é a virada do eucentrismo para o deuscentrismo. Então, em vez de você ser guiado pelos seus medos, você é guiado pelo medo ou temor do Senhor, pela reverência a Ele. Em vez de você ser guiado pela reverência que você dá ao medo, o arroz vai acabar. Aí a pessoa vai no Tatico, como me contaram, Micaela foi lá essa semana, tinha sujeito lá comprando R$800 de arroz com medo de faltar. Tomara que não era crente, porque isso revela uma falta de fé desgraçada. Então, em vez de você ser guiado pelo medo do arroz que vai faltar, em vez de você ser guiado pelo preço absurdo das coisas, em vez de você ser guiado pela reverência a tudo o que o seu coração amedrontado, doído, doloroso, você agora é guiado pela reverência ao Senhor, ao que Ele diz em sua palavra. Essa é a pessoa piedosa. Essa é a pessoa espiritual, essa é a pessoa devota. Ela se converteu do eucentrismo para o deuscentrismo. Ela consegue conjugar a mistura de temor e amor que juntos constituem a piedade do homem para com Deus. E é isto, portanto, que o Salmo 111 está nos ensinando. O Salmo 111 está nos ensinando a viver piedosamente, independentemente das circunstâncias, independentemente se vai sobrar arroz ou faltar arroz. O Salmo 111 está nos ensinando a viver reverentemente, a viver com temor e amor a Deus, viver uma vida centrada em Deus e não nas notícias, e não nas teorias de conspiração, ainda que elas existam. Uma vida que não é centrada em si mesmo, no seu próprio mundo, nos seus problemas. Uma vida centrada em Deus, porque verdadeira piedade é isto. E é esse o tema do nosso salmo. Se não, veja, você observou o modo como o salmista concluiu este poema? Salmo 111, 10. Olha como ele terminou, porque talvez você esteja achando que eu fugi do tema. Não, não fugi do tema. Este é o tema do salmo. A verdadeira piedade, independentemente das circunstâncias. Olha o verso 10, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Bruce Waltke, no seu excelente comentário em Provérbios, escreveu que o temor do Senhor é a reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva, humilde e cuidadosamente para a lei de seu Pai. Eu vou repetir, porque isso merece Instagram depois, agora não. O temor do Senhor é a reverência
afetuosa, ou seja, conjugou temor com amor, como John Stott disse. O temor do Senhor é a reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva, humilde e cuidadosamente para a lei de seu Pai Celestial. E o Bruce Waltke complementou dizendo que ao se encontrar com o Deus Santo, o indivíduo é enchido de tanto temor quanto de confiança. Ele não teme mais os problemas e ele não vive mais confiando nas más notícias dos problemas. Ele vive agora temendo a Deus e confiando nas promessas de Deus. E expressa essa reverência sujeitando-se aos mandamentos de Deus. Isso é piedade. É a pessoa reverente, que teme ao Senhor. E é exatamente isto que o salmista está fazendo aqui, tirando-nos do nível do mundo decaído, apagando da nossa memória as ideias decaídas, humanistas, sentimentalistas, pessimistas, pelas quais nós buscamos viver, sobretudo quando estamos atravessando o vale doloroso do sofrimento. O salmista está ensinando a gente a tirar os olhos das ideias fantasiosas, romantizadas de um mundo encantado, de ideias de autopiedade, de sentimentos de raiva, que tantas vezes nós temos na hora do sofrimento, seja honesto. Raiva, amargura, autodefesa, autodepreciação até, visando o reconhecimento e o louvor dos homens. O salmista está nos chamando com todos os nossos problemas, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, para aquilo que é santo, a palavra de Deus. O salmista quer ensinar você a viver no temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. O salmista quer ensinar você a verdadeira piedade. Então vamos ao Salmo. O Salmo 111 se divide em 3 partes. O verso 1 é o compromisso que o salmista tinha de louvar. Não importam as circunstâncias, não importa a terra arrasada de Jerusalém, não me importa mais a pergunta que visa responder ao meu micro problema, ainda que seríssimo e dolorosíssimo. Não importa mais perguntar onde estava Deus, onde está Deus. O meu compromisso é de louvar o Senhor. Os versos de 2 a 9 mostram os motivos do salmista para louvar, porque o salmista não é do tipo que louva por louvar. O importante é louvar. Há poder no louvor. O poder explosivo do louvor. Na década de 80, 90, o que mais se falou entre as igrejas evangélicas, e livros foram escritos, o poder explosivo do louvor. Mas como assim? O louvor desse salmista tem conteúdo. E você vai descobrir que o conteúdo é a história da redenção, que Deus está escrevendo, mesmo agora, em meio às enchentes do Rio Grande do Sul. E o verso 10, a conclusão do Salmo, é o ato do salmista de louvar. O compromisso de louvar, verso 1, os motivos para louvar, de 2 a 9, e o ato de louvar, verso 10. Então vamos ao compromisso de louvar. Gente, a maravilha de louvar consiste em nos fazer tirar os olhos de nós mesmos, para colocar os olhos em quem realmente importa, o Senhor Deus. Isso é que é louvor. Louvor é um exercício de autoesquecimento e de total entrega àquele que é maior e mais magnífico do que eu. Louvor é o que você faz quando você tira férias e vai para aquela praia bonita e você diz, os problemas estão lá atrás, o que importa é essa beleza à minha frente. Louvar é isto, é você olhar para Deus e se entregar a Ele. Por isso que num dos momentos de maior desilusão de Israel,
quando eles estavam de volta à terra arrasada, lambendo feridas, justificando todo o investimento nas suas próprias casas, em vez de no templo do Senhor e nos muros de Jerusalém, chorando perdas, sentindo as fortes dores do sofrimento e de humilhação. Neste momento, o salmista atesta um compromisso que ele tinha com Deus. Qual é o compromisso? Verso 1, leia comigo. Louvado seja o Senhor. Quem está dizendo isso não é alguém que estava vivendo no bem bom de uma ilha encantada sem sofrimento. Não, era quem enxergava a terra arrasada, sentia o cheiro da carniça. Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Há uma resolução aqui, uma determinação de louvar a Deus. Não importa como ele se sinta, ou quais sejam as circunstâncias, nos bons e nos maus momentos, o salmista diz: eu louvarei ao Senhor. Ponto final. Seus olhos estavam em Deus, não em si mesmo, nem nas circunstâncias. Por isso ele diz: darei graças ao Senhor. E isto era feito de todo o meu coração, como ele diz. E mais, para ser pleno e completo, tinha que ser na companhia dos santos do Senhor, quando me reunir com os justos. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende pelo menos os seguintes a respeito do louvor. Primeiro, o louvor é centrado em Deus. Porque se não for em Deus, será em alguma coisa ou ser. Segundo, o louvor é para ser entoado com o coração. Porque se não for com o coração, será hipocrisia. Este povo me louva com lábios, mas o coração está longe de mim, disse o profeta Isaías, em nome do Senhor. E Jesus também falou a respeito do povo religioso de seus dias. O louvor é centrado em Deus, o louvor é de coração. E a terceira lição é que o louvor é para ser executado na congregação, na igreja. Sabe por quê? Porque se o louvor não tiver o aspecto congregacional, jamais será pleno, jamais será completo. Desculpe eu usar a analogia, mas é para você entender. É a mesma coisa de assistir a final da Copa do Mundo sozinho em casa, ou com a casa cheia de amigos. Ah, pastor, mas eu prefiro sozinho em casa. Você é doente. Sério mesmo. Isso é doença, isso é sério. Jogo de futebol não foi feito para assistir sozinho em casa. Você tem problema sério. Eu digo isso porque tem gente que acha que basta ele louvar sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem problema sério. Porque o salmista diz: quando me reunir com os justos, eu vou empregar meu coração com ações de graças, e vou louvar o meu Senhor. O compromisso de louvar. Em segundo lugar, os motivos para o louvor. O salmista prossegue, apresentando os motivos para se louvar. De fato, a realidade de quem estava cantando, ou deveria cantar, não era das melhores. A terra, como eu já disse, estava arrasada. O coração dele estava moído, gente. Eles estavam humilhados. Havia, entretanto, muito pelo que louvar o Senhor. Mas o que especificamente? O salmista chama o povo a se lembrar de três coisas impressionantes aqui, que são as três coisas que, se você souber usar na sua vida, alinharão seu coração. Três coisas: a obra da criação, a obra da redenção e a obra da revelação de Deus.
Criação, cruz, Bíblia. A vida não fará sentido, seus problemas jamais farão sentido, sua felicidade não terá sentido, se você não entender criação, redenção, palavra de Deus. O salmista, ele chama o povo a se lembrar da obra da criação, a história da redenção, desde o momento em que eles saem do Egito até Josué e Canaã. E o ato de revelação de Deus no Monte Sinai. Ou seja, aquele povo estava em terra arrasada depois do cativeiro babilônico, e para eles pararem de lamber feridas, para eles pararem de ficar perguntando o porquê daquele problema pontual, Deus coloca os olhos deles na história maior. Vocês estão sendo salvos. Trocando em miúdos, o salmista quer que o povo oriente o coração pela grandiosa criação, a gloriosa redenção e a confiável revelação. Criação, redenção e revelação, esse é o paradigma para se ordenar o coração. A ordem e a beleza da criação, a graça maravilhosa da salvação e a perfeita verdade da Bíblia Sagrada. Leia o Salmo e veja tudo isso sendo contado, como eu disse, em cápsula, do 2 ao 9. São os motivos pelos quais ele vai louvar o Senhor. Como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Há um departamento em Cambridge, que, pelo que li, ainda hoje existe esse versículo afixado como incentivo para as pesquisas científicas. Como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer no Senhor devem meditar nas suas obras. Isso alinha seu coração na hora do sofrimento. Verso 3, tudo o que o Senhor faz revela a sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso. Dá pão aos que o temem. Olha a imagem do maná. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de sua aliança. Quantas vezes Moisés teve que apelar ao Senhor e à aliança do Senhor e dizer, não destrua esse povo. Mostrou seu poder ao seu povo ao lhes dar as terras de outras nações, as conquistas de Josué. Tudo que o Senhor faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis. A entrega da lei no Sinai. São verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate pelo seu povo, ele enviou ao seu povo a redenção, a alusão aqui ao Cordeiro e a libertação do Egito. Ele garantiu para sempre a sua aliança com eles, seu nome é santo e temível. Deus quer que você pare de procurar respostas para os seus problemas pontuais e aprenda a enxergar a sua história à luz da criação, da redenção e da revelação da palavra de Deus. Deus quer que você se guie por isso. E que você cante em gratidão por causa delas. Porque são grandiosas, são majestosas, são maravilhosas, são justas e imutáveis, compassivas e misericordiosas, confiáveis e fiéis, retas e temíveis para sempre. É isto que o salmista está dizendo sobre a criação de Deus, a redenção de Deus, a revelação de Deus. E essas, portanto, são as notas pelas quais nós devemos afinar nosso coração. Fazendo-nos lembrar da perfeita criação do Criador, da graciosa salvação do Redentor e da segurança da revelação
do Deus revelador. De algum modo eu consigo enxergar aqui a obra da Trindade neste salmo. Deus está nos ensinando que a verdade ou a verdadeira piedade se norteia por isto: pela ordem da criação, a restauração promovida pela salvação e a revelação totalmente confiável de Deus na Bíblia. Sempre que a gente abandona pelo menos um desses três, e sempre que a gente não enxerga a vida neste tripé, o coração fraqueja e a gente cai. Por exemplo, tente pensar na criação sem a redenção de Deus. De que modo nós poderíamos explicar o estado do mundo sem a cruz? Sem a salvação, sem a história da queda e do pecado e tudo o que Deus fez para redimir a raça caída na cruz do Calvário. Não tem como você explicar as tragédias no Rio Grande do Sul se você não tiver isso em mente. Deus criou tudo bom e perfeito, e nós, seres humanos, pecamos contra Ele. E o problema do Rio Grande do Sul não é, em última instância, o aquecimento global. O problema do mundo hoje não é, em última instância, a ira da mãe natureza, mas o pecado do ser humano como um todo, e não algum pecado pontual e específico dos riograndenses. É o nosso pecado, é a nossa tragédia, que só tem como ser corrigida na cruz, na redenção. Porque o grande espanto jamais deverá ser: por que tanta enchente num lugar só? O espanto sempre deve ser: por que o Deus Santo ainda não destruiu este mundo todo diante de tanta impiedade? Não dá para você pensar na criação sem a redenção, depois da queda. Agora pense na redenção sem a revelação da palavra de Deus. De que modo você explicaria que Deus Filho se fez carne em Jesus, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou? Pense ainda na sua vida em particular. De que modo explicar o estado das coisas em particular sem que houvesse a perfeita criação de Deus, a queda no pecado, a redenção em Cristo Jesus, e a Bíblia que revela essa história e orienta seu coração, levando você a Cristo e ensinando você o caminho da santificação. Portanto, Deus quer que o seu povo se lembre de suas obras, e por isso cante louvores. Deus quer que nós nos lembremos da perfeita criação, da maravilhosa salvação e da tão confiável revelação que Ele nos deu. E Deus quer que nos guiemos por isso, sobretudo pela Bíblia, e cantemos seus louvores. É nisso que consiste a verdadeira piedade. Parar de ficar lambendo feridas e perguntando por quê, onde está Deus, Olhe para a história que está sendo escrita e cante louvores. Porque o espanto jamais deve ser: onde estava Deus no meio de tanta tragédia? O espanto sempre deverá ser: onde está Deus tão santo que ainda não destruiu este mundo, que zomba dele, que escarnece dele e de seu filho? Não é mesmo, meu povo? Não é mesmo? Deus quer que o povo se lembre e cante. E por fim, o ato de louvar. Tendo apresentado o compromisso de louvar, verso 1, os motivos para louvar, de 2 a 9, o salmista conclui descrevendo o ato de louvar. Verso 10. Veja que para ele o ato de louvar é uma postura do coração. Não é tanto um jeito de se expressar durante o louvor. Percebe? Para a Bíblia, o mais importante nunca é o jeito de se expressar na hora do louvor. Mas, apesar de que no Novo Testamento Paulo vai dizer que tudo deve ser feito com decência e ordem no culto.
para a edificação de todos. Há, portanto, algum valor, sim, na ordem das coisas. Deus é um Deus de ordem, a gente sabe disso. Mas o foco do verso 10 é o coração do adorador, o ato de louvar. O que importa, em primeiro lugar e acima de tudo, é o coração. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Você quer sabedoria para viver, jovem? Deveria desejar isto. Mais do que comida. Mais do que água. Mais do que o ar que você respira. Você deveria desejar a sabedoria. E para você obtê-la, só há um caminho. O temor do Senhor. A reverência a Deus. E a disposição amorosa em obedecê-lo. A Bíblia chama isso de bom senso. A Bíblia chama isso de louvor. Porque é nisto que consiste a verdadeira piedade, temer o Senhor, que significa, segundo o paralelismo da poesia hebraica aqui, o temor do Senhor é equivalente a obedecer seus mandamentos. Olha só como a poesia hebraica é escrita. A poesia hebraica não é tanto rima, como ideias complementares, e aqui o temor do Senhor é equivalente à linha 2, todos que obedecem a seus mandamentos. Temer é obedecer. O princípio do conhecimento é equivalente a ter bom senso. Temer o Senhor significa amar e obedecer seus mandamentos. E aí Jesus vem e diz: aqueles que me amam, cumprem meus mandamentos. E eles não são penosos. Por que não são penosos? É difícil ser crente, gente. Não são penosos porque quando você ama, você parcela em 36 vezes e compra o anel para a namorada. Não é assim? Você até brinca e diz: parcelado eu compro até o Banco Itaú. Temer o Senhor é amar e obedecer, e adquirir conhecimento é mostrar bom senso, é crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e louvar o Senhor é para ser para sempre. Eu acho que neste ponto é muito apropriado uma palavra de D.A. Carson sobre louvor. Porque muita gente busca na adoração e no louvor uma experiência de adoração. E não é este o foco das Escrituras. Mas se você não ama a gramática da língua portuguesa, você vai dar valor nenhum para o que D.A. Carson escreve. Olha como esse homem é genial. Ele diz assim: não deveríamos nos lembrar de que adorar é um verbo transitivo? O que é um verbo transitivo, meninos do Enem? O que requer um verbo transitivo na oração? Um objeto direto. Adorar é um verbo transitivo. Um verbo que requer um objeto direto. Não nos reunimos para adorar, isto é, para uma experiência de adoração. Reunimos-nos para adorar a Deus. Nosso objeto direto. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aí está o cerne da questão, diz Carson. Nesta área não se deve confundir o que é central com subprodutos. Se você buscar a paz, não a encontrará. Se você buscar a Cristo, achará a paz. Se você buscar a alegria, não a encontrará. Se buscar a Cristo, achará a alegria. Se você buscar a santidade, não a encontrará. Se buscar a Cristo, achará a santidade. Se você buscar experiências de adoração, não as encontrará. Se você adorar o Deus vivo, experimentará algo do que está refletido aqui em Salmos. Adorar é um verbo
transitivo, e a coisa mais importante sobre um verbo transitivo é o objeto direto, no nosso caso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é isto que temos para dar para vocês. A Segunda Igreja Batista em Goiânia não existe para te oferecer uma experiência de adoração. A Segunda Igreja Batista em Goiânia existe para te apresentar Deus em tudo que Ele é e se revela ser e fazer para nós nas Escrituras Sagradas. E se você buscá-lo assim, no poder do Espírito, segundo a revelação das Escrituras, você vai louvá-lo de verdade e vai experimentar sim algo indescritível. Louvar a Deus, fruto do temor ao Senhor, é o que fazem os piedosos. Onde está Deus em todo o sofrimento? Onde está Deus nas enchentes do Rio Grande do Sul? Onde está Deus no seu sofrimento particular? Ora, gente, à luz do Salmo 111, o que Deus está fazendo? Ele está executando a obra de redenção. E nos convida a recitá-la para nós mesmos. Pegando e inserindo todas as nossas dores, pegando e inserindo todas as nossas delícias no cenário da história da redenção. Olha o verso 2 do Salmo, como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer nele devem se lembrar delas. Nós temos que lembrar de novo e de novo ao nosso coração quão grandiosas são as obras do Senhor. E por que nós temos que lembrar recorrentemente o nosso coração? Porque o nosso coração é propenso a esquecer delas. E nós temos que pregá-la para o nosso próprio coração. A verdadeira piedade vai dar respostas e vai trazer cura para as suas dores. E a verdadeira piedade nasce do conhecimento e se sustenta na lembrança das grandes obras de Deus, principalmente no conhecimento e na lembrança da obra de Cristo. Obra esta que foi prefigurada na redenção de Israel do Egito a Canaã. Joy Rigney, ele fazendo um paralelo entre a história da salvação que é contada no Salmo 111, com a história de Cristo, ele escreveu algo que você precisa ouvir. Ele pega o verso 2 que diz que nós devemos nos lembrar sempre da grande obra de Deus e diz: então você se lembra de como o Senhor desarmou os principados e potestades através de um carpinteiro numa cruz? Então você se lembra de como o Senhor conquistou o reino das trevas com pecadores, cobradores de impostos e prostitutas? Então você se lembra de como o Senhor ainda protege seu povo do anjo da morte com o sangue do cordeiro no coração? Então você se lembra de como o Senhor ainda fornece o pão diário e o pão espiritual do céu? Então você se lembra de como o Senhor, quando o seu povo sente sede, extrai água viva da rocha que é Cristo? Então você se lembra de como o Senhor opera a sua aliança em corações carnais e habita neles como sua morada permanente? Então você se lembra de como o Senhor está construindo um tabernáculo que é a igreja, com pessoas, um templo construído com pedras vivas de cada tribo, língua, povo e nação? Então você se lembra de que somos esse povo vagando num cemitério de morte, construindo nossas casas sobre bilhões de corpos e ossos enterrados sob a terra? Então você se lembra de como seguimos o Josué maior na conquista das nações, vencendo com uma espada de dois gumes, que é a palavra de Deus? Então você se lembra de como nós aguardamos o dia em que transformaremos este cemitério aberto, que é o mundo caído no pecado, numa cidade-jardim sagrada, um templo com Deus mesmo, Cristo presente entre nós, quando o Senhor enviará à morte o diabo e seus
seus anjos para o inferno, e quando tudo que é tristeza passará para sempre. Você se lembra disso? Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar, devem se lembrar delas. Salmo 111, 2. Nesta noite, meu povo, eu convido você a inserir a sua história na história da redenção que está sendo executada pelo Senhor Deus. Eu convido você a enxergar as tragédias deste mundo, inclusive a do Rio Grande do Sul, à luz da história da redenção, nos termos do que Paulo escreveu, reforçando tudo que eu procurei dizer até aqui. Abre em Romanos 8, verso 18. Onde está Deus nas enchentes do Rio Grande do Sul? Onde está Deus no seu sofrimento? Eu posso te dizer numa frase: Deus está escrevendo a história da salvação. A base bíblica, tudo o que eu já disse até aqui, e o que Paulo resume em Romanos 8, a partir do 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Porque toda a criação do Rio Grande do Sul aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, você no seu sofrimento aqui hoje à noite, não por vontade própria, toda a criação foi submetida por Deus a uma existência fútil, que envolve sofrimento. E por que que Deus nos submeteu a todos a isto? Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Onde está Deus no sofrimento? Escrevendo a história da salvação. É possível viver com esperança neste mundo de pandemias, de enchentes, de desgraças e de dores. Essa esperança nós recebemos em Cristo, quando nós somos salvos. Essa esperança está sendo contada de novo e deve ser contada de novo e de novo por nós mesmos, a nós mesmos, na história da redenção, que neste momento está em execução. Porque Deus ainda submete a criação a essa existência inútil que envolve sofrimento, para salvar o maior número possível. E o maior número possível só vai ser salvo no momento em que se desmamar deste mundo, arrepender do pecado e se voltar para Deus em Cristo com arrependimento e fé. O verso 9 do Salmo diz, Salmo 111, diz que o Senhor Deus pagou o resgate por seu povo. E pagou mesmo, com o sangue de Jesus, que garantiu para sempre a sua aliança com eles. E seu nome é santo e temível. Eu convido você hoje à noite para receber essa salvação pela fé. Receber essa esperança pela fé e buscar fazer sentido da sua vida, das suas dores, das dores deste mundo, à luz da história deste resgate. Resgate que foi efetuado pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira piedade. Essa é a verdadeira piedade. Eu concluo com as palavras de Tiago 5, verso 10 e 11. Para momentos como este. Irmãos, vivemos dias difíceis, gente, não vivemos? Muito difíceis. Quantos medos rondam nosso coração?
Eu já não assisto jornal, eu já não leio notícia, mensagem do WhatsApp eu apago. Como é que a gente vive? À luz de tudo que já foi dito, eu acho tremenda a palavra de Tiago no capítulo 5, versos 10 e 11. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento. Ou seja, o sofrimento requer sua paciência. Tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Foram pacientes no sofrimento. Verso 11. Consideramos felizes, bem-aventurados aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Como é que você se mantém firme? Em meio à aflição, quando você consegue pegar a sua micro-história e inseri-la na macro-história da salvação. Aí você fala, Deus está escrevendo a minha história. Considerem felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como foi o final. O Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É a mesma linguagem do Salmo 111. Essa é a verdadeira piedade. Que Deus te abençoe com graça, e fé, e esperança, e amor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pega esses 5 pães, esses 2 peixinhos, e aplique ao nosso coração. Ó Deus, livra-nos das declarações tão irresponsáveis em nome de Deus, que têm sido feitas nestes dias. Misericórdia dos diagnósticos tão malignos, em nome de fidelidade bíblica ou cristã. Livra-nos também da frouxidão do Deus sem soberania de tantos num momento como este. Dá-nos a visão do Deus soberano, absolutamente, totalmente poderoso, cheio de graça, compaixão e de misericórdia, que está neste momento escrevendo a história da salvação. Pois o Senhor mesmo submeteu a todos nós a este estádio, a esse estado de futilidade que envolve sofrimento, na esperança de sermos salvos. Ó Deus, volta nossos olhos para isso, dá-nos essa piedade, esse temor, essa reverência. Ensina-nos a viver verdadeiramente, piedosamente. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, estejam sobre nós hoje aqui, com os nossos irmãos, com todo o estado do Rio Grande do Sul, e todo o teu povo espalhado pela terra, hoje e para sempre. Até que Jesus volte e venha erradicar todo o sofrimento, secar toda lágrima dos nossos olhos, estabelecendo o seu reino eterno, de justiça, de paz e de alegria. Em nome de Jesus oramos. Amém.